As palavras que a gente usa no dia a dia, elas têm um poder que muitas vezes nem percebemos. Elas não servem só para a gente se comunicar, não. Elas, na verdade, moldam o nosso mundo. Nesta análise, a gente vai desvendar um pouco de como a linguagem funciona e por que dominar essa ferramenta é uma das habilidades mais importantes que se pode ter. Então, vamos começar com uma ideia que é a base de tudo. A linguagem é muito, mas muito mais do que um jeito de trocar informações. É bom pensar nela como se fosse a própria arquitetura da nossa sociedade. Tudo que a gente constrói, sabe? Desde as leis até os nossos relacionamentos, tudo se apoia nela. A linguagem é a ferramenta que nos permite viver em sociedade. É através dela que a gente negocia, coopera, constrói coisas juntos e até sonha. Sem a linguagem, essa teia complexa que é a vida social, bom, ela simplesmente não existiria como a gente conhece. Olha, a linguista Ingedore Vilas-Cote resumiu isso de um jeito perfeito. A linguagem não é só um espelho passivo que reflete o mundo. De jeito nenhum. Ela é uma força ativa. Ela constrói as nossas interações, as nossas relações e, no fim das contas, define quem a gente é. E essa ideia fica ainda mais forte com o que dizia o linguista Louis Hjelmslev. Para ele, a linguagem era como um espelho da sociedade, refletindo não só o que a gente pensa, mas também os valores e as ideologias do nosso tempo, do nosso lugar. Ok, mas é aqui que a coisa começa a ficar realmente interessante. Como é que esse poder todo da linguagem é usado? Porque, olha, nem sempre ele é neutro. E isso nos leva a uma pergunta essencial sobre tudo que a gente lê e ouve, seja no jornal, na televisão ou nas redes sociais. Será que o discurso é sempre tão inocente quanto parece? A resposta, segundo a autora Sarda Marta Ideia, é um não bem direto. O discurso é como um iceberg. O que a gente vê na superfície é só uma pontinha. O significado de verdade, a intenção, isso quase sempre está debaixo d'água. O discurso, então, acaba se tornando o veículo perfeito para a ideologia. Sabe como? Através da escolha cuidadosa de palavras e de certos símbolos, uma visão de mundo pode ser apresentada como se fosse algo natural, neutro, quando, na verdade, está ali, moldando a nossa percepção da realidade. Para a gente entender o impacto real disso tudo, vamos analisar um caso específico, a situação no Brasil, que a fonte chega a descrever como uma verdadeira tragédia nacional. A questão toda é que, sem as ferramentas certas, sem essa lente de aumento para analisar a linguagem, as pessoas podem virar presas fáceis de discursos manipuladores. Acabam aceitando ideias sem nem questionar de onde elas vêm ou qual é a intenção por trás. De acordo com a autora, a falta de uma habilidade de letramento mais profunda cria uma população que fica muito suscetível à manipulação, seja na política ou na mídia. E a escala do problema é, bem, é alarmante. Um estudo de 2018 revelou este número aqui: 45%. Quase metade da população brasileira era considerada analfabeta funcional na época. E o ponto mais importante que a autora destaca é que não se trata só de conseguir ler as palavras. O problema é não conseguir entender o significado mais profundo e o contexto do que está sendo lido. Certo. Então, diante desse cenário, o que fazer? A solução, segundo as fontes, está em desenvolver uma habilidade bem específica, a leitura crítica. E leitura crítica é exatamente isso. É como pegar uma lupa e olhar para a linguagem não só para ver o que está sendo dito, mas principalmente para descobrir o que está oculto, ali na estrutura do argumento. O segredo, o pulo do gato, está em prestar atenção em umas palavrinhas pequenas, mas superpoderosas que funcionam como pistas. Elas revelam a intenção real do autor e mostram para onde o raciocínio está indo. Pensa assim, palavras como portanto, entretanto ou pois são como placas de trânsito num texto. Elas nos avisam se o autor está chegando a uma conclusão, se vai apresentar uma ideia contrária ou se está dando uma explicação. Dominar o significado dessas placas é fundamental para não se perder no argumento de ninguém. Então, o ponto crucial aqui é que dominar esses conceitos não é só um exercício de gramática, de jeito nenhum. É sobre reivindicar uma forma de poder pessoal. A autora do artigo fecha a ideia ligando diretamente o domínio da língua ao poder, principalmente na esfera política. Faz todo sentido, né? Entender como a linguagem funciona nos torna consumidores de informação muito mais críticos e, claro, participantes bem mais conscientes da sociedade em que a gente vive.
No fim das contas, a grande lição é esta: aprender a ler nas entrelinhas protege contra a manipulação e permite uma comunicação social de verdade. Uma comunicação onde é possível entender, questionar e interpretar de fato o que está sendo dito. E fica aqui uma reflexão final. Qual será o argumento que está escondido nos textos que vão circular por aí hoje? Aplicar essa lente crítica a tudo o que a gente lê e ouve pode transformar completamente a nossa interação com o mundo.